Paz do Senhor Jesus. Me chamo Irmã Camila e hoje eu queria deixar uma palavra para você lá em Mateus 8, capítulo 8, a partir do versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele porém estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mas a palavra de Deus nos relata que aqueles discípulos seguiram Jesus. Jesus entrando no barco, seus discípulos foram após Jesus. E quando eles estavam naquele barco, sobreveio uma tempestade. Uma tempestade. Todos nós sabemos que tempestade tem muitos ventos, muitas ondas. A Bíblia nos fala que as ondas entravam dentro do barco. E Jesus, porém, estava dormindo. Imagina alguém dormindo no meio de uma tempestade. Esse alguém era Jesus. E seus discípulos começaram a ter medo dentro do barco. Porque, irmãos, quem vê a tempestade vindo sobre a gente, com certeza tem medo. E talvez hoje eu venha falar da tempestade que você tem passado na sua vida. Que tempestade, um vento ao contrário. Às vezes o vento é tão forte e tem destruído tua casa, o teu ministério, a tua vida. Sentimentos que têm sido afogados pelo medo, por causa da tempestade que é muito forte na tua vida. Mas Deus é um Deus de providência. Jesus estava em silêncio naquele momento, porque quem está dormindo está em silêncio. Jesus estava dormindo em silêncio, e aqueles discípulos lá com medo. Talvez você pode estar com medo agora, angustiado, com medo, porque o Senhor está em silêncio, Jesus está em silêncio. Mas eu tenho uma palavra para você nesta tarde. Sabe por que o Senhor está em silêncio ainda? Sabe por que as ondas parece que vão te afogar e Ele está em silêncio, você espera que Ele fale algo em teu favor? Ele tem esperado que você desperte Ele. Desperte a atenção de Jesus nessa tarde. Porque os seus discípulos despertaram Ele. Quando Ele despertou Ele, Jesus se levantou. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus se levanta quando nós despertamos a atenção dEle. Quando nós despertamos Ele com a nossa oração, com o nosso clamor, com a nossa voz. Clamando Ele, meu irmão. Clamando Jesus nesta tarde. Talvez o barco pode estar cheio de água, pode estar a pique. Mas o Senhor é um Deus, meu irmão, que entra com providência e faz cessar toda a tempestade da tua casa. Rabaço e decova, lamando e decanta arabaxai. Porque Deus é um Deus de providência. Da mesma forma que Deus entrou com providência na vida dos seus discípulos, Ele vai entrar na tua causa. Mas Ele quer que você clame Ele nesta tarde. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E Jesus fala: porque temeis, homens de pequena fé. Quando Ele fala, meu irmão, pequena fé, Ele quer dizer que seus discípulos têm fé, mas não está colocando a sua fé em ação. Porque Ele podia muito bem falar: porque não tendes fé, mas Ele falou: porque temes, homens de pequena fé. Às vezes você pensa que você não tem fé no meio da batalha, no meio da dificuldade. Às vezes você pensa: meu Deus, mas eu não tenho fé para continuar, eu não tenho fé para acreditar. Ei, meu Deus está falando para você assim: só precisa você acreditar. Só precisa você crer naquilo que você não tem visto. Porque fé não é as coisas que se vê, mas as coisas que não se veem. É necessário que você tenha fé para que você venha sair dessa situação. Era necessário que aqueles discípulos viessem ter fé. Mas graças à misericórdia de Jesus é tão grande pelos seus. Jesus mandou aquela tempestade cessar. Aleluia, glória a Deus.
E daquela mesma forma que Jesus mandou cessar aquela tempestade, e o mar lhe obedeceu. Não importa, meu irmão, você pode até pensar que não tem mais jeito. Você até pode ter pensado que acabou, não tem mais solução. Eu estou desempregada, as portas se fecharam, meu ministério não abre mais portas. Mas eu venho falar para você, meu Deus, é o Deus que dá a palavra ao teu favor. Como ele deu a palavra a favor daqueles discípulos, dá uma palavra a teu favor nesta tarde. Porque ele é um Deus, meu irmão, de providência. E quando ele entra em providência, até o mar tem que lhe obedecer. Até os principados, potestades das trevas, tem que obedecer à voz do Senhor. Arabaixo e decova, lamando e decanta, arabaxai. Deus é um Deus, meu irmão, que vai cessar essa tempestade. Confie no Senhor. O seu barco não vai cessar. Não vai cessar agora, sabe por quê? Porque é necessário que você passe por essa tempestade. Como aqueles discípulos foram necessário ele passar por aquela tempestade. É necessário que você passe por essa tempestade. Mas no meio dessa tempestade tem alguém que está no barco. E o barco, meu irmão, não vai afundar. Porque o Deus que está contigo, ele vai entrar na tua causa. Não se desespere, como se fizeram aqueles discípulos. É do homem se desesperar sim, mas aqueles que confiam, meu irmão, são como o monte Sião, não se abala, mas permanece confiando no Deus que nós servimos, no Deus que nós cremos e acreditamos. Eu agradeço em nome de Jesus.